Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jefferson Heitor, eu sou professor de História e fui convidado para falar um pouco com vocês sobre a relação da música com a história da humanidade, né? Com o processo histórico. E aí é uma missão muito difícil para um professor de História falar rápido de algo tão importante e que esteve presente durante todo o processo histórico humano, né? Porque nós temos registros de música desde o processo de hominização, né? Desde o período pré-histórico, desde onde surgiu a espécie humana até a atualidade, né? Mas eu vou tentar falar de um jeito bem rápido, tá certo? Gente, a música é uma linguagem humana e como linguagem humana nos diferencia dos animais. Mas como? Se um pássaro canta, ele não faz música? Veja, a música está associada à capacidade criativa do ser humano. E nós temos registros históricos dessa capacidade criativa do ser humano de no mínimo 35 mil anos antes de Cristo, que é quando foi encontrado um artefato, né, feito de ossos com pequenos furos, que seria uma flauta. Isso foi encontrado na Alemanha. Isso mostra, né, que desde o período pré-histórico, desde que os seres humanos eram nômades e viviam em pequenos grupos, caçando e coletando, já havia nessas pequenas comunidades, né, a música. E a música como elemento de elevação do interior, elevação dos sentimentos, elevação espiritual. Porque a gente vai ver uma relação da música com a identidade cultural dos povos. A gente vê isso na Grécia Antiga com os aedos que cantavam as histórias passando de geração em geração. A gente vê isso nas comunidades africanas com os griots, que são homens, normalmente homens mais velhos, responsáveis pela manutenção da tradição e da identidade cultural desses povos. Nos povos ameríndios a gente vai ver isso com os pajés, os xamãs, que são responsáveis pela manutenção dessa cultura. E essa relação também existe com a espiritualidade. A gente vai ter registros, por exemplo, no Egito Antigo, nos hieróglifos, mostrando instrumentos musicais. Na mitologia egípcia, a gente tem Tote, criador da música, uma criação divina, e Osíris, que faz da música um elemento de civilização, um elemento de diferenciação do ser humano com o animal. Então, o que nos faz diferente, segundo a mitologia egípcia, de um animal é a música, que nos humaniza, né? Um elemento de humanização. Dentro da filosofia grega, que é o berço do pensamento ocidental, a gente vai ter a questão da catarse, que é a elevação do espírito, mas a elevação também da moralidade, das boas características do ser humano. O cristianismo ele é responsável por introduzir uma preponderância da voz durante o canto gregoriano, e durante a modernidade a gente vai ter uma relação muito próxima da racionalidade com a música. A música agora ela vai obedecer uma lógica racional, uma lógica matemática, uma centralidade da figura humana, uma valorização da capacidade criativa do ser humano, um pouco mais desvinculado com a capacidade criativa divina, né? E durante a mesma modernidade a gente vai ter uma associação entre música e política no surgimento dos estados nacionais, em que a música ela vai servir agora para a elevação do espírito humano para um ideal de nação, um ideal de pátria. No início do século XX, a gente vai ter a música relacionada à cultura de massa, utilizada e censurada pelos governos autoritários, né? Então, e também um elemento de resistência, né? De contracultura e também de oposição política. Festival de Woodstock, músicas de protesto. E na atualidade, a gente vai ter a questão da música de consumo. A música que sempre, durante toda a história da humanidade, esteve associada a uma elevação espiritual, a uma desconexão, digamos assim, da realidade do homem com aquela realidade material e a conexão com o transcendente. Hoje a gente tem talvez um grande risco de associar a música ao consumo apenas, ao consumo que tem a característica do efêmero, ao consumo que é a característica ali do passageiro, do imediatismo. Então muitas vezes as músicas elas surgem, elas bombam, elas desaparecem muito rápido.
né? E existe uma frase do Papa Bento XVI que eu acho que resume muito a nossa ideia hoje, que é a arte musical, ela tem a capacidade de trazer esperança ao coração do homem, que muitas vezes é ferido com as intempéries da vida terrena. E eu espero, né, que assim como esse curso da história que sempre mostrou a música como um elemento de elevação do ser humano, a música continue elevando nosso espírito para Deus, principalmente, né, e para um futuro melhor. Amém? Deus abençoe, um forte abraço